no Descomplicando Drywall hoje, com o Gustavo, o maior aqui do Espírito Santo, o atacadão do gesso. E aí, prazer, meu amigo. Obrigado por estar aqui. Gustavo, vou pedir para você contar um pouco da sua história, quando começou nesse mercado de construção a seco, há quanto tempo, e queria entender um pouco e já deixo você se apresentar. E a minha primeira pergunta é: quanto tempo você estaria no mercado de construção a seco? Sim. Então, eu sou o Gustavo, né, o dono do Atacadão no Gesso, né, do Espírito Santo, uma das maiores aqui do estado, né, no ramo de gesso, né, a gente trabalha com gesso e também na construção a seco, o drywall, né, drywall e steel frame, né, e a gente começou já tem 8 anos, né, a partir do meu pai, que é meu sócio, né, meu pai chamou eu para ser sócio da empresa. Antigamente a gente tinha uma fábrica de gesso no local mais distante aqui, né, em Ponta da Fruta, e tinha uma fábrica de gesso apenas, né. Aí em 2014 tinha vindo da faculdade que não tinha dado certo, eu acabei trancando meu curso da faculdade, porque estava com pouco dinheiro, né. E nisso daí a empresa também não estava dando muito certo, aí tanto que meu pai me chamou: Gustavo, vamos ser sócio? Aí eu falei: na hora. Aceitei na hora. A gente só tinha um dinheiro do aluguel, né? Que a gente está na região aqui de São Torquato, Vila Velha. Só tinha o dinheiro do aluguel na época e se juntamos, né? Falei: vamos pagar esse aluguel com o material que a gente tem, que a gente tinha pouco material também. Vamos tentar fazer o giro, pagar esse aluguel do primeiro mês e começar a bombar. Cara, foi muito bom. Pagamos o aluguel, entramos com material, coisa de mais ou menos uns 20 dias, começamos a vender material. E naquela época não tinha WhatsApp, naquela época todo mundo usava só o SMS mesmo, né? E eu peguei eu bolei um negócio de pegar todos os clientes do Google, né? Pesquisava Google gesseiro, gesso em Vila Velha, gesso em Vitória. Pegava aqueles contatos também. Meu pai tinha também outros contatos também que ele já vinha de mais tempo com gesso, então ele tinha uns contatos gravados, né? A gente foi anotando esses contatos e mandando SMS de promoção, que a gente tinha um preço bom, né? Só que como tinha essa fábrica em uma localização longe, o pessoal vinha até a gente de último momento. Sim. Acabou o gesso em Vila Velha, acabou o gesso em Vitória. Não, tem o Luizinho lá de Ponta da Fruta, vamos lá pegar com ele. Então a gente acabava ficando por último na situação, né? E quando a gente montou essa loja aqui em Vila Velha, né, deu um boom, né, no mercado, entendeu? A gente tinha preço, tinha o mercado, né, forte aqui do gesso aqui no estado, e foi dessa forma que a gente começou, com dinheiro do aluguel e pouco material. Bacana. Você se lembra qual que foi essa primeira compra? O que vocês compraram? Qual que foram os itens? E por que vocês escolheram esses itens? Então, na realidade, era um mercado que a gente já trabalhava, né? Era só gesso, placa e... Placa 60x60. 60x60. E bloco de gesso. Certo. E o gesso cola, né? Meu pai, há muitos anos atrás, ele tinha bolado uma fórmula de fazer o gesso cola, né? E foi num boom dessa daí que a gente conseguiu alavancar um dinheiro bom, entendeu? Sim. Que a gente conseguiu fazer os materiais de gesso para a gente estar colocando na loja. Teve uma empresa lá de Cachoeiro de Itapemirim, que nessa época eles precisavam de uma demanda muito alta de gesso cola. E a gente conseguiu fazer a venda desse gesso cola para essa construtora. Aí com isso daí que a gente conseguiu ganhar um fôlego, a gente conseguiu ter material para estar colocando dentro da empresa, para estar começando a trabalhar, entendeu? Entendi. A gente, depois dessa empresa de Cachoeira que comprou esse material com a gente conseguiu produzir material de gesso placa, o dinheiro do aluguel para estar iniciando e estar colocando dentro do estabelecimento que a gente tinha alugado. Então, primeiro capital de vocês primeiro fizeram uma venda para ter esse primeiro capital. Para ter esse capital. Vocês lembram como o valor que vocês começaram na época? Cara, de material, mais ou menos uns 7 mil reais de material, era muito pouco. Foi o seu primeiro capital ali, tá? E o dinheiro do aluguel, só isso. Só que a gente, tanto que era assim, a gente vendia um material
E acho que o primeiro material que vendeu, a gente vendeu até de portas fechadas, né? Que a gente conhecia um pessoal e já estava sabendo que a gente já estava em Vila Velha. Opa, vamos lá comprar com o Luizinho, que é o preço muito bom lá dele. Aí, acho que as primeiras vendas a gente acabou ficando até sem material para estar trabalhando depois. Conseguimos fazer mais material para estar vendendo. Aí quando a gente abriu, a gente já estava com um pouco de material já dando para atender esse pessoal. Aí fomos girando o valor, né? Assim, sem mexer, sem gastar muito, né? Que a gente tinha uma vida pacata, né? Então a gente conseguia estar girando aquele dinheiro, guardando, comprando mais material, guardando. E crescendo. Depois, mais ou menos, tanto que a gente foi crescendo, hoje a gente tem mais de 120 itens na loja. Antigamente a gente tinha 4, 5 itens. Era gesso cola, gesso, placa e bloco. Entendi. Aí depois que a gente foi colocando os outros materiais, né? Vocês tiveram dificuldade para escolher esse item, esses 4 itens? Assim, claro que seu pai já tinha uma expertise, mas vamos trabalhar só com gesso, ou gesso cola. O que fez você escolher esses 4 itens então, na época? O que acontece? A gente sabe que assim, todo ramo que o empresário trabalha, qualquer ramo, sempre tem os itens que chamam a atenção do público, que é o item que vende mais, né? Sim. Então, querendo ou não, o gesso, né, o gesso em pó, a placa de gesso e o bloco é o que mais vende nessa área, entendeu? Certo. Agora o drywall já começou a ingressar no mercado, que agora tá bombando aqui também no Brasil, né? Mas antigamente eram esses itens que eram vendidos, né? Tanto que na época que eu entrei em 2014, tinha algumas empresas de drywall aqui já no estado, mas não eram tantas, né? E também porque também a demanda era pequena, né? Não era tão alta. Hoje em dia, normalmente acho que o drywall ele deve estar tendo uma demanda de mais ou menos a 10 a 12% anual, né? De crescimento. Sim, entendeu? A construção a seco. A construção a seco, isso aí. Então a gente acaba tirando agora o mercado da alvenaria, né? E tem muita gente ingressando pro drywall, né? Certo. Gente que tá deixando de aprender a trabalhar a construção convencional, né? Que é areia, cimento, lajota, e tá ingressando querendo aprender o drywall, né? Certo. Então, cada vez mais nosso mercado tá crescendo. Então, vocês começaram ali com um bloco, fizeram a primeira venda para ter esse capital de 7 mil para começar a loja, um espaço alugado, né? Alugado. Você lembra o tamanho do espaço, mais ou menos, que vocês iniciaram? Então, o galpão o galpão já era um galpão. Era um galpão, era. É aqui do lado, né? Praticamente a gente não saiu desse meio aqui que a gente pegou, né? Sim. Então o galpão acho que era 180 metros quadrados. Vocês já começaram com uma estrutura... porque a gente também viu o potencial na gente, né? A gente tinha preço. Acreditaram já desde o início. A gente tinha preço, sempre teve preço bom, né? Qualidade do material, só que o que infringia era um local distante, entendeu? Certo. Agora, depois que a gente colocou no local melhor, a gente sabia que ia dar certo. Quando você começou a adquirir esses novos itens, né? Você falou que hoje tem 120 itens na sua loja, né? Você teve dificuldade em adquirir esses itens, tipo assim, para encontrar fornecedores? E como você definiu esses novos itens? Foi a demanda? Não, o que acontece é porque tudo que a gente vai trabalhar é igual ao gesso. O que o gesso precisa para ser instalado, né? Não é só você vai lá, eu quero só o gesso, não é? Sim. Aí você tem a placa, o gesso, o bloco, quer dizer, vai fazer um rebaixamento. Você tem a placa, o gesso, aí você vai precisar do rebite, ou então do parafuso com bucha, ou então do arame. Vai precisar do arame, com certeza, né? Vai precisar da sanca. Então ali você já foi com vai... esse pensamento de vender o kit não pela metade. Isso aí, já o que ele precisa para fazer o serviço. Isso aí, completo. Porque hoje em dia também tem muitas pessoas, né? Pessoas físicas, né? Que não empresas, né? Que compram com a gente também. Por quê? Porque acaba pegando um gesseiro, né? Aí quer pagar a mão de obra do gesseiro e quer comprar só o material. É igual o material de construção. A gente é um material de construção. Entendi. A gente é um material de construção mais voltado ao ramo do gesso. Construção a seco, né? De modo geral. E hoje, do seu volume de gesso e drywall, ou digo assim, construção a seco, cimentícia, como que está o seu volume? E qual foi o seu, assim, você começou com volume, quantas vezes
é o seu volume hoje? Quanto que você cresceu desde a sua primeira compra a 8 anos depois? Umas 10 vezes, 20 não, vezes? Mais, muito mais. Muito mais? Muito mais. Em 8 anos, percentualmente, quanto você acha que você cresceu nesses 8 anos? É até difícil calcular, porque praticamente quando a gente vai começar, a gente pega, vamos supor, uma carreta daria para um mês, vamos supor. Certo. Só que hoje em dia, praticamente a gente puxa mais ou menos uma carreta ao dia, entendeu? Às vezes até mais, né? Digamos que até praticamente mais de 30 vezes o volume que você iniciou, né? Muito mais. Hoje é muito mais que a gente... Porque se for juntar tudo, né? Tem muitas empresas que compram com nós, né? Tem até distribuidoras, tem fabricantes que compram com a gente. Então, acho que até mais de uma carreta ao dia que a gente puxa, entendeu? Assim, todos os dias, até sábado e domingo também. Então, praticamente 30 vezes o volume, mínimo 30 vezes o volume no mínimo. Quando você iniciou, né? Isso aí. E você, nos itens que você foi adicionando, você teve dificuldade em encontrar fornecedor ou para fazer uma compra de um item específico? E qual foi o item que você mais teve dificuldade em adquirir? Assim, cara, não consigo quem me venda esse material. Cara, o drywall foi a parte mais difícil que a gente tentou ingressar na época. Porque o mercado drywall, no início, ele era um pouco fechado, entendeu? As empresas que trabalhavam, até a liberação de crédito, porque assim, o drywall sempre foi caro, né? Assim, sempre foi muito mais caro do que o gesso convencional. Aí, enquanto a gente trazia gesso de fora por um preço, o drywall era 5 vezes mais caro, né? Então, a nossa primeira carga foi muito difícil para estar comprando. Aí, só que teve um cliente da gente que ele falou: Gustavo, se você fechar uma carga, eu compro essa carga a metade dela. Se você conseguir esse preço para mim. Praticamente eu fiz esse preço para quê? Para trazer essa mercadoria. Trazer essa mercadoria já pensando em fazer essa venda para conseguir pagar o boleto, que acho que o boleto era de início, acho que era metade à vista, obrigatório, e metade acho que eles davam um prazo muito curto, tipo de 14 dias, entendeu? Então praticamente eu consegui metade daquele valor, acreditando já com o pagamento desse cliente para eu estar acertando a carga. Então, o seu item mais difícil para você foi o drywall. Nossa, começar com drywall. Hoje em dia é mais fácil para você estar ingressando no mercado, porque tem empresa que libera crédito, né? Naquela época não tinha não, cara. Naquela época era difícil. E como você vê o mercado de construção a seco hoje e o que você vê para o futuro mercado de construção a seco? Como você vê hoje o mercado de construção a seco? O mercado é bom, né? Certo. Só que tende a crescer muito mais. Assim, é igual eu falo, né? A gente se espelha nos países de primeiro mundo, né? Europa, Estados Unidos, e ali, cara, só trabalha drywall. Construção a seco, drywall é o que manda naquela construção ali. Então, o Brasil acho que tem que se espelhar nesses países, né? E tanto que cresce, cada ano mais cresce. E na sua região, você vê esse fomento crescer mais? Está sendo mais fácil hoje falar de drywall ou de construção a seco, de um modo geral, né? Você vê esse fomento maior, ou ainda tem gente que não escuta falar, não sabe, ou ainda fica, nossa, aquela parede... Não, tem muita gente que tem aquela cisma, né? Chega lá e fica batendo, que é oco, não, mas porque acontece. O drywall, ele é um sistema leve, né? A pessoa tem que entender isso, sistema leve, rápido, e existe tudo hoje em dia. Você quer colocar um armário, você vai colocar a chapa USB dentro daquele armário ali para estar segurando, dentro do drywall, entendeu? Então, assim, hoje o drywall é um sistema completo, você consegue colocar tudo, e a única coisa que tem bateu, mas o que tem isso? Qual que é a desvantagem disso? Sim. Entendeu? Não tem desvantagem. Sim. Escuta lá do outro lado o que a pessoa ouve. Não. O sistema acústico do drywall é muito melhor que da alvenaria. A falta de um isolamento. E o isolamento acústico ainda melhora mais ainda, entendeu? Então essa cisma tem que acabar, né? E cada vez mais está acabando, porque o mercado está crescendo. Está crescendo. Entendeu? Se tivesse diminuindo, a gente
veria, né? Ah, isso daqui, esse tema aqui não vai dar certo aqui no Brasil. Mas como tá crescendo cada vez mais... Não né? tem como acabar e não vai voltar. Da sua história, né? Como você falou, como que você fez. Se você fosse hoje iniciar uma loja, você faria tudo que você fez ou faria alguma coisa diferente? Poxa, esse foi um erro grave meu. Não, faria diferente. Hoje, não sei, não começaria com um bloco, começaria com drywall. Que você faria diferente? Não. Hoje, se fosse iniciar hoje, eu faria da mesma forma. Da mesma forma que eu comecei. Da mesma forma. Com bloco foi... Então, Gustavo, te agradeço pela entrevista, meu amigo. Sim. Satisfação novamente. Obrigado. Obrigado. Esse foi o Descomplicando Drywall com o Gustavo do Atacadão. Obrigado, gente. Obrigado, hein?